Bob Fernandes. Fala, Mário, Jânio, tudo bem, queridos, queridas e amigas e amigos? E aí, Jânio, o que é que a gente vai começar este programa? Você sugere o que aí pra gente? Sugiro que a gente dê pelo menos uma passadinha nesse projeto que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, não havia motivo para derrubá-lo ali mesmo. Deixa seguir. A constitucionalidade não é o que está em discussão no assunto da posse, porte posse e porte de armas. O projeto propõe que os governadores, os estados, fiquem autorizados a decidir, cada qual à sua maneira, a respeito desta brutalidade, a meu ver, que é a posse e porte e uso aí de porte e posse e porte de arma. Pô, eu acho isso realmente um absurdo completo. Tudo indica que isso vai se tornar um debate forte na Câmara, pelo menos, e é provável que também no Senado. E seria muito bom que a opinião pública tomasse uma posição, adotasse uma posição a respeito. Obviamente, é incitada para isso pela mídia, caso se consiga que a mídia leve isso a fundo e com disposição de dar à população, pelo menos a parcela da população que procura informar, se tem como se informar, os elementos necessários para definir uma posição a respeito, porque, de um lado, tem-se aí uma questão muito importante no Brasil e muito relegada no Brasil, que é a da federação. República Federativa do Brasil é o nome oficial, e, no entanto, não há federação, não se pratica federação no Brasil. O poder está de tal maneira centralizado em Brasília que não se pode dizer que o Brasil seja uma república federativa, muito longe disso. O limite legislativo dos estados é muito pequeno em assuntos, às vezes, decisivos para a governança estadual. Federação é exatamente a possibilidade de somar autonomias estaduais para formar um conjunto de decisões, não exatamente nem necessariamente iguais, e no que é de interesse geral, então, cabendo ao governo federal, ao governo que reúne essas autonomias, tomar as decisões e adotá-las para o país inteiro. No Brasil, isso não funciona, e o que esse projeto levanta é exatamente essa questão do poder federativo, né? Que poder os estados têm ou não têm para decidir a respeito de posse e porte de armas. Do meu ponto de vista, esse não é um tema da federação, não é um tema estadual, é um tema de governo central, do governo nacional, decisões que devem ser adotadas pelo Congresso e pelo governo
pelo Executivo com validade para o país inteiro. Ou seja, a minha opinião é frontalmente oposta ao que o projeto propõe, e a Comissão de Constituição e Justiça considerou ontem que é um projeto que não fere, não conflita com a Constituição. E aí, Bob, olha, primeiro aqui nós estamos transmitindo esse programa Três Pontos com Jânio de Freitas, Bob Fernandes, pela Rádio Metrópole FM 101.3, pelo YouTube Metro 1 e pelo canal Bob Fernandes. Diga, Bob. Bem, eu concordo integralmente com o Jânio, até porque essa conta irá bater inescapavelmente no governo federal, na federação, a partir do momento que cada governador resolver fazer o que quiser, né? Já bate. Já deveria ter uma coordenação de segurança nacional que ainda inexiste, né? E com isso, se isso virar o que se imagina, a conta vai sobrar para todo mundo e principalmente o governo central, né? Que perde a capacidade de coordenar isso tudo. E eu vou aproveitar, eu vou até. O Danilo tem aí no ponto, é um dos temas que eu ia tratar, e, dada a oportunidade, o Danilo tem aí no ponto um vídeo do governador Tarcísio de Freitas. O soldado Reis morrer, que veja, um soldado da rota. A rota não faz policiamento ostensivo. A rota faz combate ao crime organizado. A rota estava lá porque estava já em operação. Tá. Então, o que é interessante, porque o nome é Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Quer dizer, ele disse que a rota não faz policiamento ostensivo e o nome do negócio é Rondas Ostensivas, né? Então, já um profundo conhecimento, né, a propósito. Eu acho que a gente pode aqui debater uma coisa sobre... Isso tem a ver com tudo que a gente fala de plantação de mentiras, farsa, fake news. Mentira sempre fez parte da política, naturalmente, mas só que agora a coisa ganhou um volume. Vamos ao governador Tarcísio de Freitas, né? Ele disse essa semana que a sociedade está de saco cheio com a polarização política. O mesmo Tarcísio que há semanas trepou no palanque com o Bolsonaro. Bolsonaro, segundo o site de medição Aos Fatos, mentiu 6.667 vezes nos seus 4 anos de governo. O Danilo tem aí, acho que é a capa, é uma ilustração dessa... Não é essa aí, não. Essa aí é a outra ainda, a anterior. É sobre mentiras. Aí, ó. 4 vezes, 58 vezes por dia. Isso é do site Aos Fatos. Mas o Tarcísio, que diz que a população está de saco cheio da politização, aí tem aquela foto primeira que você mostrou, os aliados, o Danilo. É o mesmo que no auge da matança em Gaza, tendo a tiracolo o governador Caiado, fundador da UDR, foi até Israel cumprimentar o então mais atuante expoente da extrema-direita mundial, que era o Netanyahu, né? Que tem como seu SS, secretário de Segurança de São Paulo, o capitão... Peraí, esse SS lembra alguma coisa da Alemanha nazista, não? Ou é só coincidência? Aí a coisa sua, você só pensa naquilo, imagina. É o secretário de Segurança. O SS Derrite é o secretário de Segurança. É o mesmo que diz, é vergonhoso um policial que não tem ao menos 3 mortes na carreira e eu já matei muito ladrão. Então o governador escolheu esse cidadão como secretário de Segurança, diz que a sociedade está cansada de polarização, sendo que isso que ele faz não é senão buscar a polarização e se concentrar no campo da extrema-direita, etc., a direita, como um sucessor do Bolsonaro. Essa semana, 2 policiais da rota viraram réus na Operação Escudo por matar um homem desarmado. E Derrite não foram 84 mortos em 2 operações do ano passado para cá, porque ele está buscando um tipo de apoio e uma inserção. Tanto é que quer transformar a Polícia Federal num exército particular. E isso virou uma crise brutal com a Polícia de São Paulo a semana passada. Tiveram que recuar, tanto o Derrite quanto o governador Tarcísio. Então é isso, a gente está o tempo todo discutindo como é que se faz, como é que se monta, como é que se cria. Essa jogada da Comissão de Constituição e Justiça é, no mínimo, para forçar
de novo, o governo a se posicionar contra uma coisa que é majoritariamente a opinião da população brasileira, porque está cheio de Datenas, todas as cidades, todos os estados, todas têm aqueles programas, a hora do terror, na hora do almoço, no final da tarde, e as pessoas querem isso, entendeu? Então, no mínimo, obriga o governo a se posicionar contra uma coisa que é majoritária na opinião pública. Pois é, a propósito disso, eu tenho conversado aqui, inclusive aqui com nós estamos juntos os três e também fora daqui, que um dos principais problemas apontados pela população é segurança pública, o direito de poder trabalhar, voltar, não ver o filho entrando no tráfico de droga, toda essa história. E até agora eu não vi, quer dizer, salvo Flávio Dino, que tinha uma atuação realmente fantástica, um projeto do governo Lula de dizer segurança pública é fundamental, vamos juntar os estados, vamos fazer tudo e enquanto isso não acontece nada. Jânio, o que você acha disso? Olha, eu acho que por mais que o ministro Ricardo Lewandowski tenha um bom desempenho, não foi um bom gesto, uma boa decisão do governo substituir Flávio Dino agora. Ele já havia pensado bastante nesse problema, estava com uma evidente coleção de ideias prontas para se transformarem em projeto e de projeto em ação do Executivo, no que respeita à segurança pública gerida pelo governo central, e a nomeação dele para o Supremo podia esperar um pouco. Foi muito boa para o Supremo, foi muito boa para quem tem causas no Supremo e espera decisões justas, respeitáveis, mas não foi boa para a população preocupada, inquieta e vitimada pelo desregramento absoluto da segurança pública no Brasil. Hoje, fala-se muito no Rio de Janeiro, com toda a razão para isso. Fala-se pouco nos demais estados a respeito desse problema, mas o problema é nacional. Está em todos os estados e nem ao menos é proporcional à população de cada um. Em alguns esse assunto é simplesmente explosivo. É um horror. Vocês na Bahia sabem disso, vivem isso e não têm nenhuma perspectiva de, não digo solução, porque é um problema de dificílima solução, mas pelo menos de atenuação, alguma coisa que devolva às pessoas o direito e é direito constitucional, de ir e vir. Ir e vir hoje é razão de medo. Ir e vir de filhos e outros parentes também é razão de preocupação de pais, mães, irmãos. E não há, pelo menos de que se tenha notícia, nenhuma iniciativa para aliviar um pouco essa tensão cansativa, deformante que a população vive de maneira sempre crescente, nunca em redução.
E quando um governador assume, supostamente com umas exposições novas, um interesse novo pelo problema, dá-se o que acontece agora, por exemplo, em São Paulo e em Santa Catarina. Em São Paulo, o governador, para criar um fato que simbolize a sua mentalidade a respeito de segurança pública, é um inimigo ferrenho das câmeras que registrariam o comportamento de todos os policiais militares, que são o contingente, a corporação mais oficial, mais incriminada na insegurança pública. Ou o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que acaba nada mais, nada menos de autorizar, liberar a caça a javalis em Santa Catarina, o que implica não só a mortandade idiota de javalis, como o porte e a posse e porte de armas, contrariando a providência preliminar que o governo Lula tomou, logo ao chegar começou a tratar disso, contestando, limitando, derrubando várias das providências liberatórias que o governo Bolsonaro havia adotado. Então, dos governos estaduais não há o que esperar a respeito, né? Pouquíssimos se aventurariam a encarar esse problema que é muito explorado pelo bolsonarismo, né? E do governo federal, como você disse, espera-se que venham providências mais radicais, mais consistentes, mas delas não há sinal. Tomara que eu pudesse dizer ainda, mas não tenho certeza de que caberia essa palavra. É verdade, isso eu acho absolutamente caótico. Inclusive, usando aí o que Bob estava falando, uma das áreas que é fake news funciona muito é essa área da violência. Eu dei um exemplo, não sei se foi comentando com vocês. Eu estava em casa um dia de tarde e aí recebo um áudio dizendo, porque teve um tiroteio mesmo aqui no Calabar, uma região aqui de Salvador. A polícia entrou lá, teve tiroteio, policiais e meliantes, supondo. E aí, rapaz, começou a circular com uma velocidade incrível um tal conselho de dirigentes de condomínios da região Barra, Graça, Federação. Um miolo importante: fechem suas portas, não deixe ninguém entrar, não saia, estamos vivendo o caos. Eu até desci do apartamento que eu estava, fui olhar aqui, não vi caos nenhum, nada, absolutamente nada. Mas aí você não pode imaginar a quantidade de pessoas que mandaram essa mesma mensagem para mim. E muita gente acreditou. Tinha gente que dizia assim, eu até ouvi o tiroteio. Porra nenhuma, rapaz. Nada. E aí, Bob? Mário, é nisso que é a aposta do governador de criar um exército e anunciar que está fortalecendo a PM, tal. Como se a PM não tivesse os problemas que tem. Bom, ainda só para a gente não esgotar esse assunto, o Danilo, você tem aí uma manchete sobre o ouvidor de São Paulo, não tem? Aí, ó. Isso é o Cláudio Silva, que 10 entidades, Comissão Arnes, se reuniram. E o que diz? Ele caracteriza as ações da PM de São Paulo nessa baixada como um massacre. Frase do ouvidor:
esta ouvidoria ultrapassa a marca de mais de 3.500 casos em que a Corregedoria da PM de São Paulo não nos fornece nenhuma resposta. E qual foi a resposta do governador Tarcísio quando a ONU cobrou a violência, a letalidade da polícia? Podem ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. A propósito desse assunto, de minha parte, para encerrar, a Anistia Internacional informa: 394 pessoas foram mortas durante operações policiais na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, somente entre julho e setembro do ano passado. 394. É fácil dizer, tudo bandido, bandido bom é bandido morto, desde que não sejam os que estão sendo acusados de banditismo digital e de depredar os três poderes, a sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro. Aí eles são contra, aí eles acham que tem que ter todo o processo legal, e mesmo assim não basta, é pouco. Você vê como esse uso da questão da violência é um fator importante na política. Portanto, se não houver, como vocês estão dizendo, um gesto muito claro, independente dos fatos do governo federal em relação a isso, pode botar na conta das derrotas no médio e longo prazo. E no curto Ô Jânio, eu estava me lembrando aqui, no período anterior, bem anterior ao golpe de 64, os governadores, por exemplo, Adhemar de Barros era governador de São Paulo e tinha a maior força pública do Brasil, era um verdadeiro exército. Minas Gerais, Rio de Janeiro com Carlos Lacerda, na realidade eles estavam ali preparados para, se não conseguisse adesão do Exército, enfrentar o governo. Você fala alguma coisa sobre isso, Jânio? Como é que você viu isso naquela época? Olha, o Adhemar de Barros e o Carlos Lacerda praticaram políticas bastante diferentes, porque o Adhemar fazia política demagogicamente, né? Então era importante que ele não conflitasse com a opinião pública a respeito desse ou de qualquer outro problema, né? Ele tentava sempre arredondar as coisas, né? Evitar conflito público. O Lacerda não. O governo do Lacerda, do ponto de vista policial, foi quase uma ditadura. Foi violentíssimo. A Secretaria de Segurança foi entregue a um desatinado oficial da Aeronáutica, Gustavo Borges, que não tinha a menor ideia do que era segurança pública. Não sei se tinha de alguma outra coisa, mas segurança pública, zero. E duvido até que tivesse sido um piloto razoável, ou pelo menos um oficial razoável, porque o que ele mostrou de recursos pessoais, mentais, da Secretaria de Segurança, foi pura e simplesmente a mesma violência que qualquer bandido praticaria. Foi violentíssimo. Houve até o caso dos mendigos. Aí entra a Sandra Cavalcante. Pois é, a Sandra não era da Secretaria de Segurança, era de uma Secretaria de Habitação. Ação Social, Ação Social. Ação Social. E mendigos eram jogados no Rio da Guarda. Um dos acusados dessa prática promovida pelo governo Lacerda tinha sido meu contínuo no Jornal do Brasil. E antes disso, concomitantemente, no começo da década de 50, ele tinha sido da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Newton, alguma coisa também. Mas esse grupo de que ele participou efetivamente jogou pobres
moradores de rua, hoje chamados moradores de rua, naquela época eram chamados só de mendigos, no Rio da Guarda, e esses corpos eram levados pelo rio para desaguar na Baía de Guanabara e desapareciam por ali. E foi, de um ponto de vista cultural, também violentíssimo, com perseguições absurdas e proibição de exposição pública, como logo em seguida essa índole ditatorial se confirmava, quando depois do golpe o Lacerda entregou a censura a um jornalista que era chefe da sucursal da Folha de São Paulo, no Rio de Janeiro. E foi um horror. Foi um horror. Foi um ataque à cultura como raramente o Brasil tinha visto, e só por momentos quando viu. Qual é esse jornalista? Como é o nome dele? Eu não estou conseguindo me lembrar o nome dele, mas era um jornalista pouco expressivo como jornalista, com ambições literárias. Naquela época, já uma pessoa de idade alta, não era um jovem jornalista. Daqui a pouco, provavelmente, eu lembro. E é um nome obscuro. Ele não conseguiu, nem com essa violência, ele conseguiu se tornar figura pública. Mas, então, esse drama das secretarias de segurança é muito antigo, e onde não piorou, continuou ruim. Pode não ter piorado, mas continuou ruim pela ineficácia, pela má concepção de segurança pública e das maneiras possíveis de mantê-la. É um problema que vai de norte a sul no Brasil, e não se tem nenhuma, eu repito, não se tem nenhuma perspectiva de atenuação, para nem falar em solução desse problema. Mário, Diga, Jânio, Bob. quando 6 pessoas no Brasil têm o mesmo patrimônio, o dinheiro, que 100 milhões somadas, esse problema de segurança pública passa por muitas frentes, né, Jânio? Além dessas que a gente está tratando aqui. Mas olha, Mário, acho que antes da gente... Eu ainda tenho algo a dizer sobre esse assunto política e polícia. Sim. É um fenômeno interessante acontecendo no Brasil, nesse momento que muita gente está sem dinheiro, que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal estão procurando o dono de 4 milhões de reais e não conseguem encontrar. Vocês lembram daquela operação Hefesto da Polícia Federal, que apontou suposta ligação de Arthur Lira com esquema de corrupção em kits de robótica em Alagoas, e apreendeu 4 milhões em um cofre? Vocês lembram que a gente tratou disso aqui? Eu lembro! Pois é, lembra que depois, ali entre agosto e setembro do ano passado, julho e setembro, o Supremo Tribunal Federal anulou o caso, decisão do ministro Gilmar Mendes. E o próprio Gilmar Mendes decidiu: o dinheiro deve ser devolvido ao dono. E aí o que aconteceu? O dono do dinheiro não tinha aparecido, como se dizia antigamente nas redações, Jânio, até o fechamento desta edição, não tínhamos o dono do dinheiro. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, Mário e Jânio, mas há quem desconfie que o dono não aparece, nem apareceu, porque teria que demonstrar a origem desses 4 milhões. E aí, Jânio? Essa é ótima, rapaz. Olha, se esquecerem essa discussão sobre a origem, eu dou um endereço para eles. Também. Também estou candidato.
O canal que está precisando, estou candidato. A origem eu não posso explicar, mas o destino eu posso indicar. É isso. Agora, falando de uma outra coisa aqui, vocês concordam de que o Brasil precisa de um presidente com muita testosterona, como disse o Pelo deputado federal mais votado? Meu Deus do Eu céu! acho que aquilo ali foi um ato, para ser triplamente, acho que foi um ato fálico do deputado Nicolinhas, autor da frase. Entendeu? Que coisa, hein, rapaz? Foi para um palanque daquele famoso comício dos dois do Forte de Copacabana. Tivemos os 18 do Forte de Cabana, agora tivemos os dois, o pastor e o Messias, né? E ali o Nicolinhas cometeu esse ato fálico de dizer que o Brasil não precisa de, o Brasil precisa de testosterona. Rapaz, outra Uma coisa, projeção, esses. uma projeção que ele faz da individualidade dele para o país. Há É isso. pessoas que têm essa mania. O Collor, por exemplo, tinha ou tem essa mesma mania. Aquilo roxo. É. É, É que talvez ele tenha sido se entusiasmado, estava perto do Forte de Copacabana, então aquilo deu uma inspiração. Agora, pode esse, ser. esse comício no Rio foi muito fraco. É reduto de Bolsonaro, né? Ele mora lá, morava, não sei agora, está em É, Brasília. E em Copacabana, rapaz, onde, aliás, tem uma quantidade de militares da é a reserva. maior, é a Rapaz, maior aquela praça de redondeza. Ave é o Maria. maior é o maior contingente de nativos e um dos maiores contingentes de ativos das Forças Armadas no país. Então, 32 mil pessoas ali é broxante para continuar nessa toada. Isso, aliás, poderia propor aí uma reflexão dos jornalistas brasileiros em geral, porque é perfeitamente possível atribuir à mídia uma grande influência nesse insucesso do Bolsonaro e, inversamente, uma grande contribuição da mídia para que tenha havido, em outras ocasiões, adesão tão maior às manifestações desejadas pelo Bolsonaro. A mídia promoveu muito cada uma daquelas manifestações em São Paulo, no Rio, em Brasília. E a falta possivelmente influiu muito para que houvesse tão pouca gente em relação ao que ele esperava, aliás, ao que era esperado na Avenida Atlântica, em Copacabana. É, eu, Era, inclusive, era, eu, inclusive, notei, Jânio, pouca divulgação, tanto antes quanto durante. Tava difícil de pegar. Eu tava pois é, querendo acompanhar e pois tava é. difícil pegar, não via em lugar quase nenhum. Não houve grandes noticiários anunciando, fazendo previsões de quantidade, reportando a chegada de gente do interior para São Paulo ou para o Rio, para o São Paulo, quando houve lá aquela manifestação grande, realmente grande. E a gente pode notar, pode se lembrar que nas manifestações interiores, como naquela de São Paulo, essa última de São Paulo, a mídia tratou muito, muito bem o projeto do Bolsonaro, o projeto de propaganda pública do Bolsonaro nessas ocasiões, como em outras, aliás. E agora, surpreendentemente, omitiu-se no noticiário, ou pelo menos no uso propagandístico desse fato. Falando em ausências e silêncios de mídia,
é lembrar também que eles montaram isso aí no rastro do caso Elon Musk, que acharam que ia faturar Não, tal, teve né? até discurso de deputado em inglês, ele foi um senador. Girão, Rapaz. grotesco, um senador, acho que do Ceará, figura patética, né? Não, mas agora foi um deputado também, eu não sei de onde ele é, que Também. fez um discurso no comício em inglês, rapaz. Ah, no comício. Putz, É. não. Não, essa, Mas foi marcado, Bob, foi marcado antes do episódio Elon Elon, Musk. Elon Musk. E falando nesse episódio, tem um silêncio estrondoso aí a se verificar, é o seguinte. A gente lembra que aquilo ficou semanas sendo bombardeado, o Brasil, Elon Musk. Essa semana, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse na terça-feira que Musk é um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei, um cara que escolheu o ego e mostra a violência em vez do bom senso. Ele disse isso porque na segunda-feira o Tribunal Federal em Emergência da Austrália determinou que se tirasse do ar imagens do bispo Mary Emanuel sendo esfaqueado na igreja. E eles tiraram essa imagem na Austrália, mas se recusaram a tirar essa imagem no resto do mundo. E o Elon Musk acusou a Austrália de censurar, falou em liberdade de discurso e verdade. Eu acho que aí cabem alguns debates. Quer dizer, uma coisa é sobre o fato em si mesmo, se você pode mostrar a imagem do esfaqueamento ou não, tal, tal. E eu acho que isso, a princípio, parece ser um direito, apesar do mau gosto, tal. Essa coisa Mas o segundo debate é sobre o que permite a um cidadão ele decidir que ele pode e não pode mostrar no mundo. O que isso expõe? Isso expõe, mais uma vez, a necessidade de uma regulamentação que estabeleça qual é o poder dessas empresas de tecnologia que se transformaram em empresas de informação e desinformação. Então, ele mais uma vez mostra como isso está fora do controle, porque ele não está, a não ser nos Estados Unidos, onde ele não pode atuar, porque senão o nego derruba os negócios dele e tudo mais, e na China, onde já avisaram, olha, aqui se tiver a gente derruba o satélite, fim de papo. Então, de novo, essa questão se põe. Agora, o que eu noto no Brasil é o extraordinário silêncio sobre o ocorrido, porque foi muito parecido com o que se deu aqui e deu aquele escândalo todo, editoriais, telejornais, etc., manchetes, e esse assunto morreu. Aqui não aconteceu praticamente. Aí, Olha, gente. hoje em dia, eu tenho a impressão de que mais se omite do que se publica. Isso. Coisas muito expressivas sob uma porção de pontos de vista, não se deem notícias dessas coisas aqui no Brasil, nem televisão, rádio, informático, meios informáticos, nada, não se tem. Vou citar um exemplo. Na segunda-feira da semana passada, a ponte Golden Gate, em São Francisco, aquela imensa e belíssima ponte que simboliza aquela região americana, foi ocupada por primeiro pessoas, depois por carros também, e fechada por essa ocupação durante o dia praticamente todo, em protesto contra o massacre de palestinos em Gaza pelo governo Netanyahu. Eu não vi, pode ter saído, pode ter sido publicado Eu também não vi, não, já. numa Nada, exceção quase nada. qualquer, mas ninguém comentou esse assunto comigo. Eu não vi esse assunto em nenhum meio de comunicação daqueles que eu possa ver cotidianamente. E é muito significativo porque das manifestações grandes nos Estados Unidos, essa foi não só
gigantesca, completamente inesperada, uma coisa completamente nova, essa ideia de fechar a Golden Gate, e inaugurou uma série de manifestações pelos Estados Unidos afora, das quais também não se tem notícias, como, por exemplo, em Colômbia, a universidade, que só agora, quando se transformou em grave caso de polícia, é que virou uma breve notícia no Brasil. Mas é inacreditável que tenha havido, por exemplo, a suspensão das aulas de toda a Universidade Colômbia até o fim de junho, quando se encerra o ano letivo. Não há aulas presenciais em Colômbia. Quem tiver computador receberá aulas pelo computador. Quem não tiver, dane-se. E a liberdade de expressão, que é o que esse fato sugeriu? Quem é a favor do ataque aos habitantes de Gaza pode se manifestar. Há manifestações, havia lá algumas manifestações que se recolhem como prevenção inteligente, aliás. Mas quem é contra, mandam a polícia. Anteontem começou uma invasão da universidade pela polícia. É uma coisa inacreditável que isso volte a acontecer nos Estados Unidos. Aconteceu a propósito da luta pelo final da discriminação racial. Sim. Houve, na década de 50, invasões de universidades, sempre gerando um imenso protesto social e oficial também. Agora, o protesto é dos que têm posição equivalente, ou a mesma posição, dos que protestam nas universidades. Esses protestos, a partir de Colômbia, se ampliaram, se difundiram pelas universidades e põem essa questão da liberdade de expressão, que os americanos sempre atribuem a uma qualidade muito especial do seu país, da sua concepção de vida pública, etc., e que é violentada violentamente nesses episódios que os estudantes os jovens em geral, estão fazendo, e as populações de várias cidades. Em Nova York, houve manifestação muito séria, muito expressiva. Ninguém viu aqui nas televisões, ninguém ouviu nos rádios ou nas televisões, ninguém viu, ninguém leu em qualquer dos meios de comunicação brasileiros. Eu não diria que é uma combinação, mas há uma presunção de que
essas coisas gerarão reações aos meios de comunicação que desobedeçam a essa precaução. Eu não tenho nenhuma dúvida de que alguma reação financeiramente, comercialmente violenta haverá. Ô, Jânio, Então, mas o que acontece aí também é o seguinte: se confunde de uma forma perversa sionismo com antissemitismo. Eu sou judeu, não sou sionista. Pronto. Agora, eu tinha mandado aí, inclusive, para Bob, um artigo escrito por Yuval Noah Harari, num jornal, ele mora em Israel, inclusive, num jornal lá jornal Haaretz. Só o título: De Gaza ao Irã, o governo Netanyahu está pondo em perigo a sobrevivência de Israel. Agora, eu, na semana passada, quem esteve aqui comigo foi Breno Altman. Veio, inclusive, lançar o livro dele sobre o sionismo, contra o sionismo. Ele está sendo processado pela comunidade israelita do Brasil, que, a gente sabe, uma parte relativamente significativa era bolsonarista e votou em Bolsonaro e é de extrema direita. E aí o argumento desses judeus, eu mesmo sou um deles, é o seguinte: peraí, ou a gente defende Israel agora, sobretudo por ter sido fruto do Holocausto, a história é muito maior do que isso, ou então nós vamos ajudar o antissemitismo a crescer. Pô, que argumento mais bobão é esse, né? Mas eu não conheço, a não ser o Breno, que tem essa tipo de posição, porque a maioria dos judeus, inclusive familiares meus, estou aqui com Israel de qualquer jeito, tem que defender, seja o governo que for ou que não for. Pois é. E aí? Mário, Diga. olha, primeiro eu queria, diante disso que o Jânio falou, eu queria lembrar que uma coisa que sempre existiu e agora com as redes se multiplica, que é o seguinte: uma das armas mais poderosas da imprensa brasileira sempre foi a imposição do silêncio. Isso é uma arma poderosa. Quando não querem tratar do assunto, você senta em cima e não precisa combinar, está intuído. Não interessa, uma vez que trouxeram as guerras, porque não foi só a guerra agora, a anterior da Ucrânia, se traz a guerra aqui, se introjeta, se escolhe quem é o inimigo, quem deve ser o inimigo que vai se colar com o inimigo lá de fora. Isso torna-se uma coisa quase que simbiótica. Isso é então não pode romper esse jogo. Eu não sei se o Mário quer que a gente leia aqui pelo menos alguns trechos desse artigo. Leia. Importante. Vocês me interrompam porque eu vou lendo, vocês falem, tá? Começa. Israel enfrenta uma derrota histórica, fruto amargo de anos de políticas desastrosas. Se o país agora priorizar a vingança em detrimento dos seus próprios interesses, colocará a si mesmo e a toda a região em grave perigo. Yuval é autor de 3 best-sellers: Sapiens, Breve História da Humanidade, Homo Deus, Breve História do Amanhã e 21 lições para o século XXI. Professor de História em Israel. As políticas, diz ele, as políticas que se seguiram durante muitos anos levam Israel à beira da destruição. Até agora não demonstraram qualquer arrependimento pelos erros passados e nenhuma inclinação para mudar de direção. Se continuarem a moldar a política, levarão a nós e a todo o Oriente Médio à perdição. Em vez de nos precipitarmos numa nova guerra com o Irã, deveríamos aprender as lições dos fracassos de Israel ao longo dos últimos 6 meses de guerra. A guerra é um meio militar para atingir objetivos políticos e existe um critério fundamental para medir o sucesso na guerra. Os objetivos políticos foram alcançados? Aí ele continua, sem deixar de dizer em algum momento que, quando se refere à fúria assassina do Hamas, mas vai em frente. Demasiados cidadãos israelitas negam ou reprimem o que está acontecendo, bem como as razões pelas quais nos encontramos aqui. Em particular,
muitos negam a gravidade da crise humanitária em Gaza, razão pela qual não conseguem compreender a gravidade da crise diplomática que enfrentamos. Quando se deparam com relatos sobre a devastação, carnificina e a fome em Gaza, afirmam que se tratam de notícias falsas ou encontram uma justificação moral e militar para o comportamento de Israel. E aí por aí vai e termina dizendo aqui, ó, dada a natureza assassina do Hamas, desta vez os seus aliados deram rédea solta a Israel durante muitos meses para conquistar Gaza, etc, etc. E termina dizendo que é um artigo muito grande, a gente não vai ficar aqui o tempo todo, mas eu recomendo no Haaretz, né? Termina dizendo os resultados serão sentidos não apenas nos próximos dias e meses, mas durante décadas no futuro. Mesmo durante os piores momentos de 7 de outubro, o Hamas não esteve nem perto de derrotar Israel. Mas a política ruinosa do governo de Netanyahu após o 7 de outubro colocou Israel em perigo existencial. E ele fala nesse artigo da perda da imagem de Israel mundo afora, da repercussão disso que não cita isso que o Jânio falou da Golden Gate, que foi dias antes, mas cita o choque com aliados habituais, o afastamento, o isolamento de Israel. Isso quem está falando é um professor de história de Israel, um escritor famosíssimo, admirado pelos israelenses, e com autoridade, portanto, que sempre se nega a autoridade a quem quer que seja, a discutir esse assunto, se não for absolutamente conforme o pensamento que tem que ser. Então, eu acho que esse é um artigo importantíssimo. Aliás, o Danilo tem aí, não tem aí a foto desse artigo, Danilo? Acho que você tem aí que eu te mandei mais cedo. Aí, ó. Sansão derrubando o templo e morrendo junto. É a imagem ali, ó. Essa é boa. É isso mesmo. Só faltou Dalilo. Eu me pouco muito em especulações silenciosas com o sofrimento que devem estar tendo as pessoas que se sensibilizam, que são tocadas por esse massacre que o governo Netanyahu conduz em Gaza. Deve ser, coitados, sabe, me dá uma pena enorme dessas pessoas, porque não tem o que fazer, não há nenhuma perspectiva de influir em alguma coisa, né? Manifestação que eles façam e tal, é muito, muito silenciada, diminuída, dentro e fora de Israel, sobretudo fora, provavelmente, porque lá dentro, como não é um país de território grande, provavelmente se propaga sem dificuldade nenhuma, boca a boca, ou em alguns dos meios de comunicação, aquilo que os manifestantes contrários ao governo e à ação em Gaza estão fazendo. Mas deve ser um sofrimento horrível, sabe? Olhar a casa do vizinho, onde até pouco morava um rapaz com quem todo mundo se dava e que hoje é um cara que está jogando bombas e balas de canhão em cima de população civil. É uma coisa brutal. Um sofrimento brutal dessas pessoas. É brutal mesmo. Rapaz, é terrível. As imagens, rapaz, da cidade devastada, as pessoas morrendo. É incrível. Agora, já que a gente está no finzinho, infelizmente, do programa, eu queria ouvir vocês aí sobre esses 50 anos da Revolução dos Cravos. E aí, Jânio, como é que você viveu isso? Rapaz, foi uma coisa tão bonita e inesperada. Eu me lembro até hoje que eu ia para o trabalho de manhã, quando ouvi
a primeira notícia, ou as primeiras notícias do levante militar, e achei que dificilmente aquilo levaria a um resultado vitorioso. Tive essa impressão inicial. E foi muito emocionante saber que os portugueses haviam se levantado contra 40 anos de ditadura, uma ditadura de extrema burrice, uma coisa inacreditável, contrária à ciência, contrária às artes, contrária à literatura. Inacreditável que Portugal estivesse encaixado ainda na Europa. Que coisa monstruosa foi a ditadura criada pelo Salazar, que vivia num convento, solteirão, embora no convento, Sabe não sei se lá tá que comportamento tivesse. ajoelhando no milho. Convento de freiras, fique bem claro, um convento de freiras. E lá passou 30 anos, uma coisa desse tipo. Porque, Ajoelhou, tem que rezar, rapaz. pois é. E você, Bob, o que é que você lembra? Olha, eu estava entrando no ano seguinte, entrando na universidade, e eu me lembro que essa revolução impulsionou a primeira grande greve nas universidades do Brasil durante a ditadura, que foi na Universidade Federal da Bahia. Eu me lembro que nas assembleias, o grande exemplo era a Revolução dos Cravos, isso já foi já no ano seguinte, né? Mas aquilo impulsionou, deu força, as pessoas. Foi uma esperança, né? Tipo, pô, se lá fosse o Salazar com o convento e tudo, por que aqui não irão eles, né? Rapaz, esperança também e inveja. Que inveja terrível. E linda música do Chico Buarque. Pois é, fantástico. Agora, é bom lembrar que nessa mesma época também a Espanha vizinha vivia o mesmo tipo de ditadura, como o Jânio falou, super teocrática, violenta, cultura nada, costumes. Eu me lembro, inclusive, que Eliana... A da Espanha é muito mais cruel Sim, muito mais. do que a portuguesa. Muito, rapaz. Eu me lembro que E a Eliana... Franco matava à vontade, Oh, com condenação e sem. Inclusive fora da Espanha, no sul da França, sim, onde muitos exilados viviam, ele matou muita gente ali, muita gente ali. ele tá dizendo... Teocrática. Olha a palavra, hein? É demais, rapaz. Você via, eu passei por lá nessa época, rapaz, as mulheres todas de viúvas, todas de Você estudou lá. Foi, pois é, exatamente, sob Franco. E Eliana também estava lá. E nessa época, 1969, estava na moda, era mini saia. E as brasileiras que moravam na Casa do Brasil, que era o único restaurante, residência universitária mista, homem e mulher, se bem que em alas diferentes e tudo. Mas as brasileiras, quando nós íamos no metrô, que elas estavam de saia curta, lá o pessoal gritava, puta. Rapaz, era demais mesmo. Ave Maria. Mas olha, um abração para vocês. Sempre uma alegria, Jânio, queridíssimo, Bob, queridíssimo. Muito obrigado. Vocês nos ajudam todos. Vocês e aos que nos viram ou ouviram. Abraço para as amigas, amigos e para vocês, queridíssimos. Tchau, pessoal. Um abração para vocês.